sobre o trabalho e o ser, a libertação e a cela, sobre a esperança e a exploração, sobre o amor, que é o horizonte de liberdade, sobre a feia fumaça que nunca apagará as estrelas, sobre tudo isso que aqui foi expresso e homenageia os paralamas do sucesso. Olá, esse é o canal Nota de Geografia, eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje uma reflexão sobre o trabalho na música Capitão de Indústria, de Marcos Valle, na maravilhosa interpretação de Heber de Viana e os Paralamas do Sucesso. 1, 2, 3... Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. O trabalhador manifesta uma vontade de mudança, de sair dessa condição de exploração que lhe rouba, um trabalho que lhe rouba o tempo, que lhe rouba a sua energia vital. A gente poderia pensar o caso dos trabalhadores de grandes capitais. Na capital paulista, só para se ter um exemplo, demora-se em média 3 horas para se deslocar da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se você somar aí 8 horas de trabalho, são 11 horas que fazem com que esse trabalhador esteja cansado dessa condição, dessa jornada que também se estende nesse deslocamento para o trabalho. Quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei, eu não vejo além da fumaça o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. A alienação do trabalho é o trabalhador que constrói as coisas, mas que muitas vezes não tem acesso a essas coisas. Ou seja, o que a gente chama de trabalho alienado, a alienação do trabalho. O trabalhador cada vez mais é separado dos resultados do seu trabalho. Ele que produz televisão, que produz carro, que produz roupas, sapatos, muitas vezes com o seu salário não consegue comprar, não consegue adquirir esses bens. E aí a ideia da alienação desse trabalho e ele se vê perdido nas coisas que ele mesmo criou. Trabalho que escraviza, que aprisiona. Aqui ele fala assim: não vejo além da fumaça o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. O alento, o conforto é aquilo que está para além da fumaça. Quer dizer, o amor é essa liberdade, as coisas coloridas, o mundo parece mais colorido para além da fábrica, dessa fumaça que cega, dessa fumaça que é parte dessa experiência de exploração desse trabalhador. Então, ele, desde o início da música, ele busca uma outra vida, um outro lugar, né, que não seja esse lugar insalubre de exploração do seu trabalho. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Um outro elemento que é importante nessa música, o trabalho é o epicentro, é o ponto mais importante da vida desse trabalhador. Inclusive, a sua identidade humana, a sua identidade é centralizada por essa condição de trabalhador. A vida dele é disciplinada pelo tempo da produção, o controle do seu tempo. Aqui a gente poderia pensar naquele filme magistral do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele mostra esse controle
obsessivo do tempo desse trabalhador. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Aceleração, né? Eu acordo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu durmo para trabalhar. Essa aceleração do cotidiano, nós poderíamos pensar aquelas jornadas de trabalho que levam o trabalhador ao extremo, no limite físico e mental. Para você ter uma ideia, no Japão existe uma tipificação por morte relacionada ao excesso de trabalho. Chama-se Haroshi, escreve-se com K. É uma morte relacionada ao excesso de trabalho, significa morrer de trabalhar. Muitos trabalhadores infartam, têm derrame, têm algum tipo de morte súbita relacionada ao estresse, relacionada ao excesso de trabalho. Aqui no Brasil nós poderíamos pensar a morte dos trabalhadores do canavial, que já existem estudos mostrando a morte desses trabalhadores relacionado a jornadas de trabalho que são excessivamente longas e que exigem dele um esforço físico, um esforço mental muito grande, o que acaba levando muitos deles a morrer porque as condições de trabalho são muito ruins e o volume de trabalho, porque eles vão receber por toneladas cortadas. Então muitos desses acabam também morrendo por conta dessas condições de trabalho, por conta desse tempo que ele tem que vencer, dessa aceleração da produção. Tem uma frase que é genial: eu não tenho tempo de ter, um tempo livre de ser, de nada ter que fazer. O trabalho parece ser a centralidade da vida, da identidade desse trabalhador, que não é mais irmão, que não é mais pai, não é marido, mas ele é trabalhador, né? Essa identidade que centraliza toda a sua força vital, todo o conjunto da sua existência, né? E aí ele diz que ele não tem tempo de ter, não tem tempo de ser, né? Aí eu fiquei pensando nos trabalhadores que estão desempregados. Esses trabalhadores são alijados a uma condição de quase inexistente do ponto de vista social. Ora, se existe a desvalorização do trabalho cada vez mais manifestada com a redução dos salários e dos direitos, quem não tem emprego fica numa condição de quase que total exclusão por conta dessa centralidade, dessa importância do trabalho. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu sempre digo, isso aqui é uma possibilidade de interpretação. A gente está movimentando alguns temas a partir de músicas. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. A gente se encontra então no próximo vídeo. Um abraço.